Olá, olá pessoal, olá meninos, bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa aula de hoje de História, do meninos do terceiro ano, a nossa aula de hoje de História, nós vamos falar sobre os movimentos nazifascistas, né? Ou seja, os fascismos do período entre guerras. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico, ou seja, como foi esse processo de formação do nazifascismo. A gente sempre deve buscar e lembrar que nenhum acontecimento histórico ele acontece de forma abrupta, de forma rápida. Ela acontece através de movimentos históricos que vão acontecendo. Esses movimentos que acontecem no decorrer do tempo, eles vão formando as características históricas do mundo. Então a gente precisa compreender e entender o contexto histórico que o mundo se encontra para a formação desses movimentos ultra-radicais ou radicalismo de direita ou de extrema-direita que a gente vai estudar nesse contexto agora. Nas próximas aulas, na próxima semana, a gente vai entrar um pouco mais detalhado. A gente vai falar sobre o desencadeamento do fascismo na Itália e, posteriormente, o desencadeamento do nazismo na Alemanha e mais alguns movimentos autoritários no resto do mundo, como o salazarismo, como o franquismo e mesmo aqui no Brasil, o varguismo, tá bom? E vamos entender o contexto histórico, que é muito importante. Eu não vou falar mais sobre o nazismo, como foi o desenvolvimento do fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, porque vai ficar muito grande. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre o contexto histórico da formação desses dois movimentos de extrema-direita, tá bom? Então, acredito que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem lá no meu privado, mandem qualquer dúvida ou lá no grupo mesmo da escola. Então, vamos entender como foi o processo de formação dos movimentos nazifascistas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai entender o contexto histórico sobre a crise do liberalismo. Bom, o que é o liberalismo? O liberalismo é um modelo econômico e também político criado na passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. A ideia de que o Estado ele precisava ficar fora da economia, a mão invisível da economia, como preconizava o John Locke, onde a economia não precisava do Estado para nada, que somente as empresas elas conseguiam regulamentar a própria economia sem a necessidade que o Estado entrasse. Então, quando se fala de liberalismo econômico, ele rejeita qualquer intervenção do Estado na economia. A economia não pode, sob hipótese nenhuma, ser conduzida pelo Estado. Então, o Estado ele deve ficar fora. E isso foi característico muito marcante do capitalismo industrial, marcado no século, principalmente no final do século XVII e início do século XVIII, tá bom? Outra característica que a gente precisa lembrar é que o liberalismo ele é um conceito não só econômico, mas também político, que ele defende que o Estado deve preservar as liberdades individuais, ou seja, muita liberdade, a liberdade artística, a liberdade cultural, a liberdade religiosa. O Estado ele não tem como intervir nas vontades das pessoas. As pessoas têm muito o livre-arbítrio, né? Vocês podem, por exemplo, o Estado ele não deve garantir privilégios para ninguém, eliminar privilégios, deixar todo mundo igual. E isso é uma crise do liberalismo. O liberalismo ele preconiza muito isso. O que acontece é que no final do século XVIII, século XIX, nós vamos ter uma decadência desse liberalismo, principalmente o liberalismo político. A gente vai ver com as liberdades em exceção, a grande quantidade de liberdade, ela acaba desencadeando a Primeira Guerra Mundial. Isso demonstra a fragilidade do liberalismo político. E lá na frente a gente vai ver a crise de 29, né, que vai ser a crise do liberalismo econômico. Então a gente pode perceber que a falta do Estado, ou seja, algumas pessoas, ou principalmente alguns países, entendem que a falta do Estado, a falta de um Estado forte, de um Estado que corrija as irregularidades da nação, ela acaba tendo prejuízos irreparáveis. E muitas dessas nações, principalmente a Alemanha, eles vão atribuir a essa crise que estão passando à crise do liberalismo, ou seja, o liberalismo ele vai ser um mal para esses países. Esses excessos de liberdade acaba provocando uma crise sem precedentes, tanto de cunho político como de cunho econômico também. E essa crise do liberalismo vai ser um dos principais motivos, porque tanto o nazismo quanto o fascismo, eles
criticam demais as liberdades. As pessoas elas têm que abdicar das suas liberdades em prol do Estado. O Estado tem que controlar tudo, nada de liberdade, nem econômica, nem política. O Estado controla a economia e o Estado controla a política. Então, a crise do liberalismo, ou seja, o liberalismo, por entrar em crise, eles acreditam que essa crise se deve a esse excesso de liberdade, tá bom? Então, outro motivo que desencadeou o nascimento do nazifascismo, principalmente o nazismo, foi um movimento que provocou muita revanche, né? Revanche principalmente no povo alemão. Então, o Tratado de Versalhes, que foi assinado logo após o final da Primeira Guerra Mundial, onde a França e a Inglaterra eles desejavam neutralizar qualquer possibilidade da Alemanha se recuperar economicamente e politicamente. Então, eles fizeram um tratado meio muito grotesco, né? Um tratado muito humilhante. Foi um tratado que tinha como meta mesmo neutralizar a Alemanha. O problema disso é que esse tratado, de forma tão rude, tão imprudente, faz nascer no povo alemão um sentimento de revanche, e não só um sentimento de revanche. Acredito que esse revanchismo provoca o nacionalismo, tá? O nacionalismo exagerado, ou seja, as pessoas começam a amar muito sua nação e a repudiar qualquer outra nação que vá de encontro à sua, ou que não vá de encontro à sua maneira de ver o mundo. Então, o Tratado de Versalhes ele teve esse papel muito contundente na formação dos nazifascistas, principalmente do nazismo. O fascismo não teve tanta influência no Tratado de Versalhes, mas no nazismo a Alemanha sofreu muito com as suas penalidades, pagar multas gigantescas, proibição de fazer exércitos, devolução de terras anexadas durante a Primeira Guerra Mundial e anterior. E isso foi muito vexaminoso. Então, isso desencadeou na população alemã um ódio, né? Um ódio ao Ocidente, principalmente a esses países que empregavam esse tratado vexaminoso para a Alemanha. Outra característica bastante marcante na formação do nazifascismo é a ascensão do socialismo soviético. Bom, vamos entender isso. Se a gente consegue entender que a Europa estava praticamente destruída pela Primeira Guerra Mundial, e essa destruição europeia ela causou muito desemprego, muita falência de empresas, poucas pessoas que se conseguiram manter suas riquezas na Europa naquele período, e a Europa em peso ela se torna um terreno muito fértil para o desenvolvimento e o nascimento de partidos de esquerda. Então, como a União Soviética ela se consolidou e ela se formou um país extremamente forte, com seus planos quinquenais, a partir de 1923, no governo de Stalin, a gente vai ver um crescimento vertiginoso da União Soviética. E a União Soviética ela acaba criando e incentivando o nascimento de partidos de esquerda nos países da Europa. E muitos desses países que foram destruídos pela Primeira Guerra Mundial, principalmente a Itália e a França, a Itália e a Alemanha, vão desenvolver muitos partidos de esquerda. E esses partidos de esquerda, eles se tornam uma ameaça muito grande à elite italiana e à elite alemã. Se vocês observarem, uma das premissas do socialismo soviético é a luta de classes, né? Então ele diz que deve existir um conflito entre luta de classes, o operário e o empregador, entre as classes elas devem lutar pelos seus direitos, então somente através de uma luta de classes deve-se chegar a uma nação forte, né? Cada classe de trabalho deve lutar pelos seus ideais. E outra, o socialismo soviético ele pregava a reforma agrária, o confisco das terras privadas pelo Estado, e esse Estado ele ia distribuir de forma igualitária, supostamente iria distribuir de forma igualitária essas terras à população
que estava desempregada. Então isso acaba gerando uma ameaça muito grande à elite alemã, que resistiu à Primeira Guerra Mundial, e à elite italiana. E essa elite, como forma de se proteger do avanço socialista soviético sobre a Europa, essa elite ela procura apoiar um partido que deva crescer e que deva fazer oposição a esse socialismo soviético, que deve ser partido de extrema direita, já que o socialismo soviético é um partido de extrema esquerda. Então, como se combate um partido de extrema esquerda? Através de um socialismo ou um partido de extrema direita. Então vai nascer, tanto na Itália, um fascismo, né, o Benito Mussolini, um partido de extrema direita para fazer oposição ao crescimento do socialismo soviético, ao socialismo na Europa, como no nazismo, né, como vai surgir um partido de extrema direita que vai ser a oposição à ascensão ou crescimento de ideais de esquerdas, né, ideais socialistas. Lembrando que não só partidos socialistas, mas nós temos também tanto partidos comunistas como também anarquismo. Então o anarquismo cresce muito, o socialismo soviético cresce muito, assim como o comunismo também. Então esses partidos de esquerda, eles têm muito crescimento, tem um crescimento muito grande diante do atual cenário em que a Europa se vive pós Primeira Guerra Mundial. Então isso também vai ser uma que vai desencadear uma característica para o nascimento de partidos de extrema direita, tá bom? Bom, se de um lado nós temos a ascensão do socialismo soviético, do outro lado nós temos a decadência do capitalismo. Então, o capitalismo, através do liberalismo, ele vai entrar em crise em 1929. Nós temos uma crise, uma falência das empresas a nível mundial, a nível planetário. Então, a gente pode perceber que o capitalismo, o liberalismo econômico, ele entra e faz com que haja uma falência muito grande dos países, principalmente aqueles países que estavam tentando se reestruturar da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha e a Itália estavam tentando se reestruturar da Primeira Guerra Mundial e elas são assoladas pela crise de 29. E essa crise de 29 faz com que a Alemanha ela acabe mesmo assim em meio à crise, e essa crise leva os alemães a um desespero muito grande, porque a Alemanha ela foi destruída pela Primeira Guerra Mundial. A Itália também teve participação, teve muitas perdas humanas e materiais, mas a Alemanha teve mais. Então, o que a gente pode perceber? A Alemanha passou por um tratado vexaminoso, né, o Tratado de Versalhes, e fez com que a Alemanha tivesse que pagar indenizações milionárias para os países vencedores. Além do mais, nós temos a ascensão do governo soviético dentro da Alemanha. Então a Alemanha ela passa por uma sombra do socialismo, a possibilidade do crescimento e a restauração de um país socialista. E no outro momento a gente vai ver que se a Alemanha após a Primeira Guerra já era um terreno fértil para a crise, para o desenvolvimento do socialismo, então com a crise de 29, então esse terreno ele fica um pouco mais fértil, porque o único país que não foi afetado pela crise de 29 foi a União Soviética. Ela se tornou intacta, ela ficou intacta, porque é um país isolado do mundo, o socialismo ele não é de mercado, então ele se tornou intacto nessa crise de 29 e se tornou meio que um norte, né? Então muitos países ou muitas lideranças, muitas pessoas nesses países que sofreram muito com essa crise acabaram se tornando, vendo a União Soviética como um norte para o desenvolvimento. Então essa elite alemã, italiana, espanhola, portuguesa, essa elite fica com medo, mais ainda após a crise do capitalismo, da ascensão de partidos socialistas e acaba financiando o nascimento de partidos de extrema direita para combater o crescimento socialista nesses países. Então, o contexto histórico é mais ou menos isso. A gente precisa entender como a formação destes partidos de extrema direita, eles são formados com o tempo, graças ao que vem acontecendo nesse momento histórico, tá bom? A gente teve uma participação marcante também do fracasso imperialista da Alemanha e da Itália, né?
Lá antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Itália, elas ficaram com prejuízo em relação à anexação de novas terras, que isso acabou prejudicando o desenvolvimento econômico da Alemanha e da Itália. Se vocês observarem, a Alemanha ela vai ficar com 3 terras praticamente inférteis, que não servem praticamente para nada, para o desenvolvimento econômico, e a Itália ela vai ficar com um pedaço aqui perto do Oriente Médio, que também, e uma grande faixa de deserto que não serve praticamente para nada. Então, neste contexto do imperialismo, há um fracasso da Alemanha, né, e da Itália em anexação de novas terras. Que isso também não vai ser resolvido pela Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha e a Itália se sentem prejudicadas em relação a isso. E há uma necessidade marcante de anexação de novos territórios. Então, uma das características do movimento nazifascista é exatamente o expansionismo de fronteiras, né? É você expandir fronteiras para se tornar um país ou uma nação forte, uma nação bem desenvolvida. Então, pessoal, estes são os principais, ou o contexto histórico formador dos movimentos nazifascistas. Então, se você entendeu, se você compreendeu esse contexto histórico para a formação destes países de extrema-direita, você com certeza vai entender o desdobramento desses dois movimentos, tanto na Itália quanto na Alemanha, e como movimentos autoritários no resto do mundo, tá bom? A gente agora vai falar sobre algumas características nazifascistas, ou seja, aqui nós temos a cruz suástica da Alemanha, né, o símbolo do nazismo, e aqui nós temos o fascismo, né, porque a ideia de fascismo sai do nome feixe, né, então esse é um feixe de madeira, no meio a gente tem um machado que simboliza união, então lembrando que o fascismo significa feixe de união, era o que eles usavam na Itália antigamente para amarrar, tinha uns instrumentos formados por feixe de capim. Então esse fascismo simboliza união, né, que é o corporativismo, e a Alemanha é a cruz suástica, né, a cruz suástica que até hoje é proibida no Brasil, a nossa Constituição a torna proibida de reprodução, tá bom? Então vamos lá. A primeira marcante característica dos movimentos nazifascistas, ou também chamado de fascismos, porque o nazismo também é um modelo de fascismo, é a concentração, ou seja, o totalitarismo. Pessoal, lembrando, se vocês entenderem a formação de o contexto histórico, a gente vai perceber que as características dos movimentos nazifascistas, eles vão em contraponto a estes fatos históricos que aconteceram. Por exemplo, o totalitarismo. Então, em contrapartida ao liberalismo, o Estado forte, o nazifascista, ele acredita que a concentração de poderes na mão de um líder da nação, onde esse líder ele se confunde com o próprio Estado. Então, ele e o Estado eles são um só. Então, ele abomina a democracia, abomina as liberdades. Para ele, as liberdades eles são movimentos de fraqueza. Então, segundo os movimentos totalitaristas, diz que as liberdades demais elas tornam uma nação fraca, uma nação que não tem que tem problemas para crescimento. E a democracia é símbolo de fraqueza para eles. Então, para isso, os movimentos totalitários eles acreditam que somente um Estado forte, um Estado competente, ele pode gerir a economia, ele pode gerir a política e ele pode tomar conta de todo o Estado. Inclusive, pessoal, lembrando que tanto na Itália quanto na Alemanha, o nazifascismo, eles controlavam até as relações familiares, eles controlavam até a composição familiar, ou seja, como você deve se comportar, como você deve gerir a sua maneira de pensar. Não existia liberdade de culto, tudo era controlado pelo Estado, o Estado controlava simplesmente tudo. Então, nada passava batido pelo Estado. Outra característica bastante marcante do nacionalismo exagerado. Então lembre, a Alemanha sofreu muito com o Tratado de Versalhes. E esse sofrimento do Tratado de Versalhes, e esse sofrimento do imperialismo fracassado, e esse sofrimento da crise de 29 e da ascensão do socialismo, acaba fazendo as pessoas amarem demais o seu país, amar a bandeira, amar o hino, amar os seus heróis nacionais, e esses valores de nação, as pessoas começam a ser apaixonadas, é um amor exagerado, é um amor que incondicional à sua nação. Você
Muitas pessoas dizem que preferem ser, eu prefiro ser um Zé Ninguém no meu país do que ser um médico em qualquer outro país, porque meu país é assim. Aquelas pessoas que colocam a bandeira dentro de casa, que escutam hinos. Então esse é o nacionalismo. O nacionalismo ele nasce a partir de movimentos de crise. Então quando você tem uma crise e uma ameaça à nação, você começa a amar, né? Você começa a ter um nacionalismo exagerado. Isso vai acontecer também na Alemanha, como na Itália. Então a Itália vai sofrer muito com a anexação de terras da Primeira Guerra Mundial, não vai conseguir anexar terras e vai ser enganada, né, pela Inglaterra e pela França. Então, quando ela é enganada, ela não consegue anexar terras pós Primeira Guerra Mundial. E essa humilhação vai gerar um sentimento de nacionalismo exagerado também, que vai ser o palco principal para o nascimento de partidos de extrema direita. Então, o nacionalismo ele forma, ele nasce, ele gera partidos de extrema direita, tá bom? Outra característica marcante do nazifascismo é o partido único. Para eles não existia o multipartidarismo. Então não existe, lembre, o nazifascismo ele abomina a democracia. Não existe as pessoas terem multipartidarismo e votarem em vários partidos. Então o unipartidarismo, ou seja, o partido único, é uma possibilidade de neutralizar qualquer possibilidade de revanche ou qualquer possibilidade de contraposição ao movimento nazifascista. Então, é uma possibilidade de neutralizar o crescimento socialista, é uma possibilidade de neutralizar o crescimento comunista, é uma possibilidade de neutralizar os anarquistas, e não só os anarquistas, mas também os liberais que causaram aquela crise toda. Então, para eles, um único partido forte, com o líder máximo, deve existir e controlar tudo. Então, nós não temos um país democrático, é um país onde apenas um partido e ele controla tudo, sem o crescimento e sem a luta de classes pregada pelo socialismo. Tá? Uma característica marcante, que para mim é óbvio, que nós temos nos nazifascistas, que é o sentimento anticomunista. Né? Então, todo partido de extrema-direita, ele é um partido anticomunista. Por quê? Porque assim, a gente precisa entender que o nazifascismo ele é de extrema-direita, apoiado pela elite. E o comunismo é um partido de esquerda, onde ele prega a reforma agrária, a igualdade, o confisco das riquezas das terras dos mais ricos e socialização para os mais pobres. Então, se a elite apoia o nazifascismo, é comum e é meio claro para mim que que o comunismo seria uma ameaça. Então, uma das características do nazifascismo é a perseguição, a procura e o cancelamento de qualquer vínculo, qualquer célula comunista. Então, os comunistas eles foram grandes responsáveis pelos problemas sociais e econômicos existentes, segundo eles. Então, as propostas de reforma agrária, então a reforma agrária de confisco de terra da população, da elite. Então, tanto o comunismo quanto o fascismo, eles não acreditam na luta de classes, sim na união das classes. Então, você imagina o patrão, o patrão e o empregado, eles lutando junto pelo mesmo ideal. Então, isso é uma característica marcante do nazifascismo. Então, todos juntos em prol do Estado, o que o comunismo prega, né, que deva existir uma luta de classe, ou seja, cada classe, por exemplo, a classe de professores, a classe dos trabalhadores operários, a classe dos calçadistas, então cada um lutando pelos seus ideais através das lutas de suas classes. Então, no nazifascismo eles não pregam isso, eles pregam que todos devam agir juntos em prol do Estado. Então o Estado não é para ter uma luta de classes, mas sim união em prol do bem maior que é o Estado. Então a elite, como eu já falei antes, a elite ela vai fazer esse apoio ao nazifascismo para combater o crescimento do comunismo nesses países, tá bom? E, como sempre, como eu já falei anterior, no contexto histórico a gente fala que o liberalismo ele entrou em crise, e essa crise do liberalismo acaba afundando mais ainda esses países pós-guerra. Então, como o liberalismo ele vai ser um movimento de prejuízo aos italianos e alemães, e não só eles, mas todos os países que adotam esse modelo autoritário ou totalitário, então eles criticam muito esse excesso de liberdade, né?
Então, essa liberdade econômica, essa liberdade política, ela acaba sendo prejudicial. Ou seja, para eles, muita liberdade é fraqueza. Então, a doutrina que se põe aos princípios liberais e que defende o Estado forte, como um papel de intervir na economia para corrigir desequilíbrios provocados por ela. Então, segundo o nazifascismo, as liberdades econômicas não devem existir e o Estado deve corrigir e coordenar todas as economias, todas as riquezas do Estado. Então, nada deve ser liberado para as empresas. As empresas devem ser guiadas pelo próprio Estado. Tá? Bom, e levando em consideração que a gente falou sobre a fraqueza ou a falha da Itália e da Alemanha no movimento de imperialismo e na devolução das terras anexadas na Primeira Guerra Mundial, ou mesmo a não anexação de terra nenhuma pela Itália. Então, esses países, esses movimentos nazifascistas, eles acabam se tornando partidos expansionistas, né? Então eles tendem a fazer ou a pregar aquilo que eles não conseguiram no passado. A Alemanha, ela tenta criar o terceiro Reich. Então lembrando que a Alemanha ela vai passar, Reich é uma palavra de império, né? Então a Alemanha ela vai passar por dois Reiches importantes. Então o primeiro Reich na antiguidade, né? Lá na Idade Média, no Império Alemão antigamente. E nós temos o segundo Reich, que vai ser por Otto von Bismarck, que ele vai criar uma Alemanha forte no período que vai acontecer pós-Napoleão Bonaparte. E nós temos a necessidade da Alemanha se tornar um antigo Império Romano. Né? Aqui eu coloquei a imagem de quais eram os limites do Império Romano da época que precedeu a Idade Média. Então, se nós podemos perceber, uma das características do nazifascismo é essa necessidade de expansão. Mas para expandir, você precisa ter uma junta militar forte, você precisa ter um exército forte, você precisa ter um exército capaz de expandir essas fronteiras. Então, outra característica marcante do movimento nazifascista é o apoio incondicional ao exército, a criação de militares. Aqui, se vocês observarem, a propaganda é muito importante nesse momento, porque a propaganda ela entra nas escolas, ela forma jovens cidadãos apaixonados pelo Estado, que se tornarão futuros exércitos, né, futuros soldados desse exército. Então, há uma manipulação muito grande. A Alemanha ela vai defender o espaço vital, né? O espaço, eu escrevi vitral aí, mas é vital. O espaço vital, que ele diz que para se tornar um país forte, esse país precisa crescer de tal forma para dar sustentabilidade a essa nação. Então, a necessidade do espaço vital alemão e a busca da Itália para se tornar um antigo Império Romano é outra característica, anexação de terras. Lembrando, de novo, que isso diz respeito a um passado remoto, a um passado não remoto, passado não longe, tanto da Alemanha quanto da Itália, onde eles não tiveram nessa possibilidade de anexação de novas terras. Então, o movimento nazifascista ele está dando resposta aos acontecimentos históricos que aconteceram passados. Tanto o imperialismo, a não anexação de terras pela Alemanha e pela Itália, como também o fracasso de anexação de terras pela Primeira Guerra Mundial. Então, o nazifascismo ele vai dar uma resposta a esse movimento. Tá? E uma característica marcante também é o culto à personalidade do líder. Né? Então, o líder ele se torna um mestre, as pessoas começam a adorá-lo, né? As pessoas começam a personificar. Então, todos acreditam que somente esta pessoa forte, essa pessoa que tem capacidade de gerar e gerir o Estado. Então, todos acreditam e colocam todas as suas cartas nessas duas pessoas. Então, aqui em cima nós temos Adolf Hitler, ele com a sua cruz suástica no braço esquerdo e ele fazendo aquele movimento que é muito característico dos líderes nazifascistas, né? Que é as pessoas quando ouviam falavam Heil Hitler, né? Então Führer, que era o líder, né? Uma palavra alemã para líder. E aqui nós temos o Benito Mussolini italiano, que também tinha
esse símbolo, né, de erguer a mão para cima, e ele era chamado na Itália de Duce, né? Duce significa o líder. Então, isso é uma característica muito, muito, muito romântica. Já a gente vai falar sobre o romantismo. Bom, o que costuma cair bastante em prova, pessoal, é o corporativismo. Pessoal, o corporativismo, ele é uma característica unicamente fascista. Isso não é presente no nazismo, tá? Então, o fascismo de Benito Mussolini, ele acredita no corporativismo. Segundo ele, todos juntos devem, você faz parte de uma massa. Então, quando você está dentro do Estado, você se sente protegido. A mãe, o Estado, ele se torna uma mãe. Então, todos precisam estar juntos em prol de uma nação. Então, o corporativismo, a ideia, por exemplo, se a gente observar os sindicatos, eles são corporativistas, né? Então eles protegem os ideais de todos, né? Então todo mundo, se está feliz todo mundo, então tá bom, tá bom. Então uma característica muito marcante do fascismo é o corporativismo. E na Alemanha nós vamos ter o antissemitismo, né? O antissemitismo que é o racismo característico da Alemanha, né? Do nazismo da Alemanha, que é o racismo aos judeus. Então nós temos um massacre de mais de 8 milhões de judeus no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Então os alemães eles começam a atribuir todas as crises da Alemanha aos judeus. Segundo os alemães, a culpa de todas as misérias da Alemanha está nos judeus, porque os judeus eles estão tomando todas as vagas de trabalho deles. Os judeus que foram expulsos de suas terras, né, lá no Oriente Médio, e eles procuraram asilo por todo o mundo e eles encontraram a Alemanha como um terreno fértil para crescimento. E os judeus, por não terem uma nação na Alemanha, eles começam a enriquecer. E essa riqueza dos judeus, ela teoricamente não fica na Alemanha, ela vai para um povo judeu, não fica, você não trabalha para o crescimento alemão, segundo eles, você trabalha para os judeus. E os alemães eles acabam perseguindo esse povo judeu, assassinando mais de 8 milhões. Hitler vai mandar assassinar mais de 8 milhões de judeus no período, principalmente nesse período de crescimento, formação do nazismo, como na Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, uma característica que poucas pessoas falam sobre a característica romântica, né, do nazifascismo. A gente precisa entender que o romantismo ele vai ser uma corrente principalmente literária, que vai se opor ao iluminismo, né? Porque alguns literários, né, alguns escritores, eles ficam cansados de tanta razão, sabe? De tanto o iluminismo ele prega a razão, ele prega a origem dos fatos, ele prega o estudo científico para tudo. E muitas pessoas, muitos escritores, pintores, eles se cansam de tanta razão, porque ele diz que o homem está se tornando uma máquina. E aí a gente acabou esquecendo o sentimento interno. E aí vai nascer uma corrente literária chamada de romantismo, onde eles esquecem a razão, ou seja, a razão ela é abominada, então tira-se a razão de tudo, e você passa a entrar dentro de você, e você começa a perceber os seus sentimentos. Então, na corrente literária, a gente vai perceber que nesse movimento de romantismo, o que vai ser pintado, o que vai ser escrevido são sentimentos, são amor, o ódio e tal. E quando eu falo sobre o romantismo dentro do nazismo, eu estou dizendo que o romantismo ele é importante porque para o povo nazista, o que o Hitler fazia ou o que Mussolini fazia talvez não fizesse sentido, talvez não seja um ato racional, mas as pessoas precisam acreditar e precisam ter em mente que aquilo tudo que está sendo feito é para um bem maior da nação. Então, todas as atrocidades que Hitler estava fazendo, isso de longe não era algo racional, mas para mim não tem que ser racional. Para os judeus ou para os alemães não tem que ser racional. Para os italianos não tem que ser racional. Você não precisa estar vinculado e aquilo não precisa fazer sentido. Eu só preciso acreditar que vai dar certo. Então, essa geração, esse auto-sacrifício, as atitudes heróicas, o amor à pátria, à fé e a dedicação incondicional ao líder político se torna algo romântico. Ou seja, nada de racional. Você não tem que olhar para o nazismo como uma visão racional. Ou seja, a população não olha como uma visão racional. Aquilo não faz sentido, mas eu preciso acreditar que vai dar certo. E isso
é um movimento romântico, né? Por isso que a gente diz que tanto o nazismo como o fascismo, eles tinham características românticas. E outra, uma das características bastante marcante é o idealismo, né? Então, a transformação das coisas nos anseios através de instintos. Olha, muito interessante isso. É você sempre acreditar que tudo vai dar certo, você acreditar que as coisas vão melhorar, as coisas estão fluindo, você acreditar que tudo vai dar certo. Então você ter instintos que tudo vai funcionar. Então o romantismo e o idealismo são características muito parecidas. Para consolidar o seu poder no Estado, então esse líder máximo, né, no caso o Führer na Alemanha, que é o Adolf Hitler, e o Dutch na Itália, eles têm um controle sobre os meios de comunicação, ou seja, a população ela só vai saber o que a imprensa está falando baseado na censura. Então eles vão censurar os meios de comunicação. Então tudo que é em prol do Estado, isso vai ser divulgado, as pessoas só vão conhecer matérias boas em relação ao Estado. Então o Adolf Hitler vai mentir muito. Tem um secretário das comunicações de Hitler que ele fala o seguinte: ele fala que uma verdade contada várias vezes, uma mentira contada várias vezes torna-se uma verdade. Então Adolf Hitler ele manipulava os números da Alemanha, ele manipulava a economia, manipulava os números econômicos, e a população, quando tinha acesso a esses dados manipulados, acreditava que a Alemanha estava realmente rumando para um lugar melhor, mas na verdade a Alemanha estava passando por crises econômicas tremendas. Então a população, através do seu romantismo, idealismo, através do culto à imagem desse líder, eles acabavam acreditando demais na imprensa, né? Porque a imprensa era totalmente manipulada por esse líder. Então, esse líder ele tinha total controle sobre o que era divulgado, principalmente nos jornais, nas rádios e tal. E outra forma de manipulação era a propaganda, né? Então, há uma propaganda muito forte. A Alemanha ela vai desenvolver um filme, né? Filmes onde eles tratam os judeus como ratos. Então, até hoje é fácil de encontrar esses filmes onde os judeus são comparados a ratos. Então, a Hitler vai entrar nas escolas. Então, todos os dias tinha programas de TV falando sobre a personalidade de Hitler, como ele era um líder e tal, e as pessoas começavam a assimilar aquilo como forma de verdade, né? Então a verdade ela era o que era passado na televisão ou que os meios de comunicação eram controlados, né? E por fim a gente acabou aqui, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou aqui para tirar dúvidas e na próxima aula a gente vai falar sobre o nazismo e o fascismo efetivamente, tá? Um grande abraço para vocês, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula.